Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, já passa das 7 da noite e conforme prometido eu estou aqui produzindo este vídeo, estou aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, resolvendo algumas questões relacionadas ao meu trabalho como professor. E aqui dentro do hotel em Pouso Alegre eu tomei a liberdade de tirar alguns minutos para estar prestigiando a audiência do meu canal, produzindo mais um vídeo. E é isso, o assunto está em pauta, tem que ser o presidente da República, tem sido comum nos últimos meses no nosso canal, mas é aquele negócio, a informação é um direito constitucional e vocês que prestigiam o canal precisam ter as notícias atualizadas sobre a atual conjuntura política. Portanto, estou aqui neste quarto de hotel, solitário, para em mais ou menos 10 minutos, eu acredito, deve passar um pouco mais como sempre, mas vou tentar ser o menos prolixo possível para estar atualizando a vocês o assunto que é uma bomba, que é o Bolsonaro aí com essa doença que o aflige, uma doença que já vem desde 2017, que a gente não consegue precisar qual é, mas desconfia por uma série de evidências. E há todo um processo que num vídeo que eu fiz ano passado, exatamente um ano atrás, da facada fake do Bolsonaro, lá mesmo eu já fiz um recorte histórico de todo o processo em que Bolsonaro reclamava da sua saúde, ficou internado no HCE, o Hospital Central do Exército do Rio de Janeiro, teve um evento, se eu não me engano, em Goiás, teve que viajar às pressas para o Rio de Janeiro para se internar no HCE, teve um outro episódio também em que ele não se sentiu bem em Brasília, precisou também voar às pressas para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro mesmo, num evento, ele quase que desmaiou, isso já no ano de 2018, no início, e nas vésperas do processo eleitoral de 2018, ele, com um semblante muito machucado, parecendo estar aflito, acabou visitando uma igreja evangélica, se eu não me engano, em Santa Catarina, e lá ficou muito claro, o pastor colocando a mão na barriga dele, abençoando, e ele numa fé inabalável, olhos fechados, visivelmente emocionado e quase que tremendo, e o pastor colocando a mão na barriga dele e ele tipo que clamando pelos céus para que fosse curado de alguma coisa, no caso uma doença. Então, houve todo um processo desde 2017 que culminou com a facada, naquele fatídico dia em Juiz de Fora, e aquele negócio, uma coisa que a gente tem observado é que o caso de Juiz de Fora não ficou tão bem elucidado, Por quê? Eu já expliquei aqui num outro vídeo, que toda a trama que ocorreu em Juiz de Fora foi planejada, teve o dedo de Eduardo Bolsonaro, ele foi o mentor intelectual daquela farsa, e claro, em consórcio com alguns médicos da Santa Casa do Juiz de Fora, eu não posso falar todos, porque seria uma irresponsabilidade minha, mas a equipe em especial que atendeu o Bolsonaro, na suposta facada, e alguns políticos, dentre eles o Gustavo Bebiano, que já desembarcou do governo, e outros membros da direita Minas, na filial de Juiz de Fora, que colaboraram para essa farsa. Coloquei um vídeo aqui no canal bem no início do ano, mostrando lá o cara pedindo para o Adélio ter calma, para não agir logo, para que o cenário ficasse o mais crível possível, o mais verdadeiro para o olhar da sociedade, no momento em que ele recebe a facada.
E aquele negócio, há toda uma leitura médica acerca do porquê que não sangrou, a favor e contra a tese da facada. E é aquele negócio, a Direita Minas sabe, existe um membro da Direita Minas que eu tenho contato e me deixou bem claro que Bolsonaro já estava acometido por uma doença progressiva, tá? Provavelmente um tumor, não se sabe precisar se é benigno ou maligno, ele precisava fazer a cirurgia que realmente ocorreu. A cirurgia não foi fake. Seria até imbecil falar que foi fake, porque tá claro e evidente, né? Ou seja, claro e evidente que a cirurgia ocorreu. Todo aquele processo da bolsa de colostomia e etc. Mas enfim, né? Uma questão que eu deixo bem clara. Por que o caso Adélio não se solucionou? Melhor, por que o Bolsonaro não se mostrou predisposto a resolver a questão do Adélio, né? Que foi contra, né, a vida dele, Bolsonaro? Por que ele não correu atrás? Porque o Adélio teve um atestado de incapacidade mental que eu não engoli, e qualquer sujeito minimamente inteligente jamais vai engolir. Né? O cara, não parece que tem as faculdades mentais prejudicadas, muito pelo contrário. Né? Você vê que as ações dele são claras de um indivíduo minimamente normal, mas arrumaram lá um laudo de incapacidade mental para que ele não sofresse uma consequência tão deletéria no que concerne à sua pena pelo ato que praticou, ou que pseudo praticou. Mas enfim. Então, teve esse caso, né, que até agora não foi resolvido. Eu acho que Bolsonaro seja um grande líder da direita, né, ele teria que ser o maior interessado na resolução desse problema, para resolver logo essa questão do Adélio. Porque se o Adélio foi realmente patrocinado pela esquerda, nada melhor do que, usando da inteligência do governo que ele possui na área de segurança pública, da própria justiça, que ele elucidasse o caso e que colocasse em praça pública o esquerdista que foi o mentor intelectual do atentado contra ele. Não quer coisa melhor? Resolver logo e provar que foi alguém de esquerda que foi o responsável pela mentoria intelectual do seu atentado e que mandou a Adélio lá esfaquear o até então candidato? Não seria melhor para Bolsonaro, para colocar esse esquerdista que foi o mentor intelectual do ato, para ser execrado em praça pública? Nada melhor para fortalecer os argumentos da direita do que provar que a esquerda foi quem desenvolveu todo o plano para matar Bolsonaro. Mas não, por que ele não quis resolver o problema do Adélio? Porque ele sabe que foi chapa branca, ele sabe que houve todo um planejamento e que esse plano foi arquitetado pela direita, por gente dele mesmo, Bolsonaro. Então ele sabe que o pessoal da Direita Minas está envolvido com isso e ele vai descredenciar quem garante o seu capital político? Não. Por que eu estou falando isso, gente? Vamos direto ao assunto, tá? Eu falei também num vídeo, há uma semana atrás mais ou menos, que eu não acreditava na tese de que Moro implorou para não ser demitido por Bolsonaro. Afinal de contas, o capital político eleitoral de Moro é muito maior que o do Bolsonaro. E a sua credibilidade dentro da bolha ideológica da direita também. Mas, né, e olha que tem evidências de que foi Bolsonaro que implorou para Moro não sair do seu governo, porque se Moro desembarca, praticamente 2/3 ainda do contingente político eleitoral que Bolsonaro sustenta vai embora também. Então foi Bolsonaro que implorou para Moro não ser, no caso, não se demitir, não sair do seu governo. Porém, me veio uma informação de que também reforça a tese, né, de quem falou que Moro implorou para não ser demitido. É que eu fiquei sabendo que o Bolsonaro está com a faca e o queijo na mão contra o Moro. Como assim, professor Rico? Eu explico. Bolsonaro, através da inteligência do governo, liderada pelo general Heleno, que é cobra criada, teve acesso a um dossiê farto que incrimina Sérgio Moro na venda de sentenças no ínterim
de 2005 a 2015, venda de sentenças favorecendo grandes empresários, políticos e membros da elite bancária do estado do Paraná. Vou repetir, Bolsonaro sabe que Moro vendeu mais de 50 sentenças e essas sentenças que foram viciadas da subjetividade de Moro pró-réus que iriam sofrer as vicissitudes do processo, mas que com a manipulação do Moro viram as suas situações sendo resolvidas contra quem lhe estavam processando. E aí, com essa venda de sentenças, empresários, membros da elite bancária e grandes políticos do Paraná foram diretamente beneficiados com essas manipulações jurídicas de Sérgio Moro na qualidade de magistrado. Isso é muito grave. Ele, na qualidade de juiz, ficou milionário vendendo sentenças. E, na sua maioria, réus, cuja causa era praticamente perdida, que enfrentavam autores tão poderosos quanto. Esses réus não estavam enfrentando uma parte hipossuficiente do outro lado. Senão não era necessário nem pedir a ajuda do Moro. Um corpo de advogados que esses membros da elite paranaense possuem, não existiria necessidade de pedir para o Moro manipular a sentença a favor deles. É porque do outro lado tinha gente poderosa também. Só que o Moro se macumunou com esse pessoal de cá. E esses réus que teriam o dissabor de enfrentar sentenças contra os seus interesses, com as manipulações de Moro, tiveram deferidas sentenças, quando não eliminavam por completo suas culpabilidades, atenuavam, pelo menos, aquilo que teriam que pagar com a justiça. Ou seja, Moro, em alguns casos, na cara de pau, reverteu a sentença a favor desses indivíduos que as compraram e, em outros casos, em que estava evidente mesmo que os réus tinham que pagar de alguma forma, Moro atenuou o pagamento dessas penas. Ou seja, atenuou, seja diminuindo a dosimetria da pena, diminuindo a dosimetria da indenização, não importa, eu não vou entrar no tecnicismo jurídico aqui agora. O que importa é falar que Bolsonaro, através do serviço de inteligência liderado pelo general Heleno, tem acesso a um dossiê, está lá dentro da gaveta dele, que ele pode jogar a qualquer momento na imprensa, contra Moro, para desconstruir a sua imagem perante o povo de homem probo, correto, acima de qualquer suspeita, num moralismo hipócrita que nós já sabemos. Então, gente, Bolsonaro tem isso na mão. Então, da mesma forma que uma fonte me colocou, uma fonte de Brasília, que Moro iria se demitir, Bolsonaro implorou para ele não sair, porque seria um grande golpe no seu capital político eleitoral. Por outro lado, também a tese que Bolsonaro mandou Moro embora e ele implorou, também pode se sustentar a partir dessas evidências que me foram apresentadas, também por fontes de Brasília. Ok, gente? Então o marreco do norte do Paraná está encalacrado, tá certo? E claro, em contrapartida, há um toma lá da cá de favorecimentos, porque se vocês forem ver, o que aconteceu com Flávio Bolsonaro? Teve o quê? Algumas acusações indeferidas pelo Poder Judiciário. Manipulação do Moro para tentar salvar o Flávio. Ele vai conseguir salvar o Flávio de tudo, não, mas ele vai tentar atenuar a situação em agradecimento a Bolsonaro, que tem um dossiê contra ele. O Bolsonaro já revelou que vai jogar no ventilador. E o Moro, com medo, está agindo também, não só para blindar Flávio, mas para blindar também Carlos, no caso em que eu já expressei aqui em vários vídeos, e fui pioneiro no YouTube, em que eu garanto que ele foi o mentor intelectual do assassinato de Marielle Franco. Ou seja, Carlos Bolsonaro foi o mandante
do assassinato de Marielle Franco, e o Moro está tentando achar alguém para assumir a culpa no lugar do Carlos. Ou, na pior das hipóteses, culpar só o Rony Lessa, porque o certo, como eu já falei aqui, é que Carlos Bolsonaro foi o mentor intelectual do homicídio de Marielle Franco, em consórcio com Rony Lessa, que além de mentor, foi também executor do fato. O Moro está tentando manipular para jogar toda a culpabilidade somente no Rony Lessa. Manipulando por quê? Para favorecer Bolsonaro, senão Bolsonaro desconstrói a imagem de Moro, né, do bom moço perante os seus eleitores moralistas da centro-direita liberal. Por fim, tem uma outra novidade que eu vou passar para vocês aqui para encerrar o vídeo, que já passou 5 minutos do propósito inicial de tempo, que é a manipulação de Rodrigo Maia no Congresso para que finalmente o processo de impeachment contra Jair Bolsonaro saia do plano ideal para o plano real. Ou seja, Rodrigo Maia, que no ano passado blindou o Bolsonaro, tá? Que não deixou passar uma série de proposições de processos contra o Bozo, para que ele fosse impeachmentado, blindou o Bolsonaro a contragosto, por quê? Para poder aprovar a reforma da Previdência e todo o conjunto de reformas liberais para consolidar o liberalismo no Brasil. Reforma trabalhista, tributária, administrativa, judiciária, educacional. E essas reformas serão aprovadas nos próximos anos. Neste ano nós teremos a reforma trabalhista aprovada no primeiro semestre. A tributária começa a ser desenvolvida no primeiro semestre e pode ser concluída até o final do ano. E as outras, etc, etc. Então, Rodrigo Maia blindou o Bolsonaro porque não era interessante receber o processo de impeachment dele no ano passado. Agora não. Segundo fonte segura que eu tenho de Brasília, através de um deputado, que vocês já desconfiam quem seja, que eu conheço, essa fonte, esse assessor me passou que Rodrigo Maia vai abrir a casinha, vai abrir o curral no que concerne aos processos de impeachment. Tanto processos elaborados por deputados da esquerda, mas principalmente processos elaborados por deputados da centro-direita que querem derrubar Bolsonaro. E aí, é claro, por que agora Rodrigo Maia vai liberar? Porque interessa para ele. Entra com o processo de impeachment agora, a partir de março, abril. Até o desenrolar de todo o processo, Bolsonaro só cai em 2021. E o porquê que Rodrigo Maia, no caso de 2021, tendo Bolsonaro sofrendo impeachment, seria interessante? Porque nesse caso, Bolsonaro sofre impeachment, quem assume? O vice-presidente, o general Mourão, que já deixou bem claro, tá, em várias entrevistas, que não sentiria vontade de assumir a presidência e provavelmente vai renunciar. É isso que se fala a boca miúda em Brasília. E ele renunciando, o que vai acontecer? Eleições indiretas. Ou seja, o presidente do Congresso Nacional assume, tá, por apenas 30 dias e já dá entrada no processo para eleições indiretas. Eleições indiretas, leia-se, eleições dentro do Congresso Nacional. E aí quem é o favorito para ganhar, para ser presidente no mandato tampão de quase 2 anos? Rodrigo Maia, realizando o seu sonho, do seu legado, né, de ser presidente da República, ainda por um curto espaço de tempo. Porque se o Bolsonaro caísse agora, né, ou cair até agora no segundo ano, como eu já falei em vídeo anterior, nesse caso, o Bolsonaro caindo e o Mourão renunciando até agora no final do segundo ano, não interessa por quê? Porque aí o presidente da Câmara assume por 90 dias e promulga novas eleições para daqui a 3 meses, mas eleições diretas. E aí, devido à turbulência da atual conjuntura política, a esse regime de segurança política, provavelmente a esquerda tem a chance de retornar ao poder. E isso eles não querem. Para concluir o conjunto de reformas liberais, não é bom ter eleições diretas agora, senão a esquerda tem chances de ganhar. É bom ter eleições no ano que vem, porque caindo Bolsonaro e renunciando Moro, no ano que vem as eleições serão indiretas dentro do Congresso. E aí Rodrigo Maia se viabiliza como o candidato favorito para assumir a presidência da República. É um ato de utilidade pública compartilhar este vídeo. Um abraço.